Então, seguindo com Roma, a primeira fase foi a montagem da cidade, e quando os romanos construíram sua cidade, os latinos construíram a cidade de Roma, eles montaram algumas instituições, e eles dominavam as suas elites locais, seus ricos, poderosos, os antigos chefes de família, lideravam a religião e lideravam uma instituição chamada Senado, que eram os dois principais institutos. Porém, eles foram militarmente dominados por um povo estrangeiro, que eram os etruscos. E estes etruscos impuseram-lhes reis. Então, Roma tinha um senado de romanos, tinha um colégio sacerdotal de romanos, mas tinha um rei etrusco. O senado é uma instituição muito importante, mas naquela época da monarquia, o Senado era só um Senado mesmo, né? Como o nome já diz. O que é Senado? São aqueles que estão em cena. Eram pessoas muito ricas e que usavam o Senado para desfilar suas vaidades, fazerem discursos, recitarem poesias. E Senado também, na verdade, a palavra Senado se origina daqueles lugares mais privilegiados no teatro. Era o único lugar no teatro que a pessoa podia ver todas as cenas, por isso Senado. E ali era um palco das vaidades dos romanos, né, dos romanos ricos. E os governantes eram etruscos. Com o passar do tempo, a exploração dos etruscos sobre os romanos foi se aprofundando. Se aprofundou de tal maneira que os mais pobres não aguentavam trabalhar o suficiente para sustentar as elites latinas, as elites romanas, e ainda pagar os impostos dos etruscos. Isso causou muitas revoltas na base da sociedade. E essas revoltas na base da sociedade foram aproveitadas pelas elites senatoriais, pelas elites sacerdotais, para desencadear uma guerra, uma revolta contra os reis etruscos. E, aliás, eu quero destacar uma situação. A história de Roma é pontilhada por coincidências. São tantas coincidências, tantas coisas que se repetiram, que no século XIX foi cunhada uma expressão pelos historiadores que sequenciaram, que organizaram o estudo da história ocidental, que é aquela história de que, aspas, a história sempre se repete, o que é uma bobagem, a história nunca se repete. Então, deixa eu te falar algumas coincidências. A monarquia acaba em Roma por causa de revoltas escravistas. A república acaba em Roma por causa de revoltas escravistas. E o império entra em decadência por causa de revoltas escravistas. Neste mesmo contexto, você vai ter outras três coincidências. De um lado, generais lutando entre si, uns contra os outros, para se envaidecerem e se glorificarem, buscando sua própria riqueza pessoal, seu próprio empoderamento pessoal e sua glória. E essa luta entre generais é conhecida como monarquia. Isso acontece na monarquia, acontece na república e acontece no império. E, finalmente, uma última coincidência é que o Império Romano do Ocidente acaba com as invasões bárbaras e o Império Romano do Oriente acaba com as invasões dos otomanos, que também eram considerados bárbaros. Então, essa série de coincidências que marcam o Império Romano é que cunharam aquela frase que você conhece bem, a história sempre se repete, que não é verdadeira.